Jorge, insatisfeito com sua vida, encontra alívio em jogos de cartas. Uma noite ganha no jogo uma misteriosa caixa de ouro. Foi dito que algo ainda melhor estava dentro. Pera aí, ele ganhou. Tá, eu vou fazer as perguntas depois que eu terminar de ler a sinopse. Foi dito que algo ainda melhor estava dentro, mas continha apenas uma carta de três copas. De três de copas, né? Jogo de carta de baralho mesmo, né? Baralho padrão. Mas continha apenas uma carta de três de copas que ele despreza. Após conflitos familiares entre reclamações de sua esposa e choros de seu pequeno filho, Jorge vende a caixa e esbanja o dinheiro em diversões. Na volta, um acidente fatal faz reencontrar a carta, que ele destrói em um acesso de raiva, culpando-a por seus problemas. Inesperadamente, Jorge acorda no passado, confuso se é um sonho, mas decidido a curtir a vida de verdade. Inicialmente, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer nessa história, porque se a ideia, que nem ele falou, é o personagem farrar bastante até ele ir aprendendo, a gente precisa de alguma coisa que nos conecte com essa história. E como eu falei, logo pela sinopse, já dá uma ideia de que o personagem é um personagem bem desprezível, bem tipo, pô, o cara joga, gasta todo o dinheiro, aí pô, ele briga com a esposa, com o filho, e aí ele vende o negócio em vez de vender pra ajudar em casa ou alguma coisa assim, ele vai zoar mais, e aí ele morre, que é, sabe, tipo, é um personagem que parece que só faz as escolhas erradas. Então, o que eu faria, talvez, nessa história é um lance meio. Eu ia falar multiverso da loucura, mas o multiverso da loucura é da Marvel, Doutor Estranho. É um lance meio. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que seria um ótimo exemplo aqui para essa história, que é o quê? Você criar um contexto, uma realidade para aquele personagem viver, onde parece uma realidade muito bosta. Tipo, ninguém iria querer viver nessa realidade. Então, a esposa podia brigar com ele bastante, o filho podia ter lá seus problemas também, de modo que a gente não ficasse 100% contra o personagem. A gente ainda poderia ficar mais ou menos contra ele, igual acontece inclusive no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que a gente fica um pouco contra a protagonista, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender a relação dela dentro daquele meio que ela está inserida ali e tal. Então, ela é uma personagem antipática, só que ao mesmo tempo a gente consegue entender um pouco a ponto de que e o filme dá uma virada também relativamente rápido para que a gente crie um certo interesse ali e não abandone o filme pela antipatia da personagem. Esse um personagem, principalmente um protagonista, ser antipático é muito complicado porque a gente precisa de alguma coisa para engajar o leitor na história. Então, se não vai ser o protagonista, vão ser os acontecimentos ao redor dele e aí a gente começa a trabalhar esse protagonista para que em algum determinado momento ele vire um personagem que a gente vai se interessar, mas por ele não vai ficar preservando essa antipatia ao longo de muito tempo. Então, eu acho que se a gente tiver um contexto onde a gente consiga entender um pouco essa vontade dele de curtir a vida, etc. A gente apresentar melhor essa situação para não ficar 100% contra ele, ficar, sei lá, por mais que você fale, ele tá fazendo errado, mas putz, será que eu não faria igual? Conseguir levantar essa dúvida no leitor, você consegue estender um pouco o tempo que o leitor vai ficar dentro da história para poder começar a fazer essas reviravoltas e tal, e aí ele poder acompanhar isso de verdade. É... Então, assim, a primeira morte dele pode até ser uma morte bem injusta, com relação talvez à mulher, ou com o filho, ou com o trabalho, enfim, alguma dessas coisas para que quando ele decide voltar e curtir a vida, porque pelo que eu entendi ele volta no tempo, ele volta no passado. Eu não sei quanto no passado ele volta antes de ter o filho, ele volta antes de ter a mulher, porque depois fala sobre reconquistar ela, esse tipo de coisa. E aí eu fico na dúvida sobre qual é a distância entre o ponto onde ele morre e o ponto onde ele volta, porque em alguns determinados momentos aqui fica parecendo que essa distância é muito gigante. Tipo, sei lá, 15 anos, vamos supor. Então você tem o tempo dele conhecer ela, sei lá, passa 5 anos, tem o filho tem 10 anos e aí ele morre. Só que pra gente contar uma história que o tempo inteiro tá se passando 15 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos, fica um espaço muito grande de tempo com muitos acontecimentos e talvez a gente comece a perder muita informação nesse meio que faz com que o personagem fique um pouco raso. Quer dizer, tipo, em 15 anos a vida dele só teve isso, não teve mais nada, era só isso. Então, geralmente, né, nessas histórias onde o personagem vai voltando, você tem uma questão de alguns dias, meses, no máximo um ano ou algo assim, para que dê tempo do personagem viver algumas coisas, mas não tanto, de modo que
quando ele volta, fica aquela sensação de vou fazer alguma coisa diferente, etc, eu quero continuar, ou algo assim. E principalmente se envolve uma morte diretamente. Quer dizer, se ele vai morrer ali, é, eu acho que teria talvez o interesse do personagem de fazer alguma coisa pra impedir ele de morrer. Só que se o espaço é muito grande, a gente perde essa urgência de fazer alguma coisa que impede ele de morrer ou algo assim, entende? É, E aí, como eu disse, aí talvez a história possa ficar muito monótona, e aí talvez, pra não ficar monótona, a gente teria que pular muita coisa, e por pular muita coisa, ficaria essa coisa rasa que eu falei de a vida do personagem é só isso. Mas entendendo qual que é a temática da história de tente valorizar o que você tem hoje, então é muito parecido com o lance do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Dando um pequeno spoiler. Pequeno não, acho que. Não sei se é um spoiler tão grande, mas o lance da personagem é exatamente essa mesma temática, de ela vê em inúmeros universos, em inúmeras possibilidades de vida que teria, inclusive da vida dos sonhos que ela imaginava. é, Ali ela tem um certo nível de felicidade. Aquela é a vida dela, aquela é a vida que ela tem pra para viver e que ela tem pra aproveitar e pra poder aproveitar aquelas coisas, porque em toda a realidade vai ter algum problema. E aí eu acho que poderia trabalhar um pouco mais ou menos isso. A dúvida é como fazer isso de uma maneira um pouco rápida, né? Que ele possa ver essas outras coisas e, e, e ir vendo isso e ir percebendo o que, que ele tá deixando de lado, aquela que nenhuma vida é completamente completa. Essa frase ficou meio estranha, mas nenhuma vida é 100% boa, né? Sempre vai ter algum defeito, sempre vai ter alguma coisa ruim, não importa o que você pense daquilo. É, e aí varia daquilo que, tipo, pô, qual que é o melhor custo-benefício aqui pra mim? E essa questão realmente da valorização. Eu acho que um final feliz ensina melhor numa história mais longa. Numa história mais longa, eu acho que o final feliz cabe melhor. Por quê? Porque a gente vai acompanhando esse personagem fazendo várias escolhas e todas as escolhas levando ele para um final triste, então o tempo inteiro ele vai ter um final triste. Quer dizer, se a gente fizer na história ele voltar 10 vezes e viver 10 vidas diferentes ao longo dessas 10 vezes que ele voltar, todas as vezes ele vai terminar com esse vazio e vai ter um final triste. De modo que quando ele aprender o que ele tem que valorizar de verdade, aí ele vai ter um final feliz. Eu iria pro final triste, onde ele perde tudo, se talvez a gente fizesse só uma volta. Tipo, alguma coisa assim. Vamos supor que, ao invés do negócio que eu falei do Três de Copas ser os três corações, ou simbolizar isso, se cada vez que ele morre, ele perde um desses corações. E aí, beleza. Então ele morreu a primeira vez, quando ele vê a carta de novo, quando ele recebe essa carta de novo, é um dois de copas. E aí, quando ele recebe ela de novo, é um ás de copas. E aí, aquela é a última vida que ele tem. Daria pra fazer isso com um final positivo também, onde ele iria aprender. Aí, sei lá, eu trocaria talvez a carta pra um 5 de copas, alguma coisa assim. É... Apesar de que eu acho que se estendesse o número da carta também ficaria muito longo. Tipo assim, o leitor ia sacar logo de cara quando ele morreu e apareceu um 4 de copas. Tipo, o que tá acontecendo? De quantas vezes ali, quantas vidas ele tá perdendo. Então, realmente, talvez o 3 seria mais interessante. Porque daí seria 3 2. Quando aparecesse o 2 você ia entender, pô, tá diminuindo. Será que é isso? Quando aparecesse o Ice, tipo, pô, é isso mesmo. Essa é a última chance que ele tem. E aí daria pra fazer um negócio assim de ele gastar essa última chance também e perder, e, tipo, ser meio que o tarde demais, aquele, agora você já perdeu, agora você já fez as escolhas que você tinha pra fazer. A primeira vida você perdeu ali, você já tinha feito as escolhas erradas, e aí você morreu. A segunda vida você decidiu curtir pra caramba, deixar tudo isso de lado e tal, aí você perdeu, e agora essa era a última vida que você tinha. É que esse 3 me faz pensar ainda, tipo, hum, que seria o momento, nesse terceiro, seria o momento dele correr atrás e entender que, que era para ele fazer a escolha certa e ter a recompensa disso, que seria o final feliz. Que não seria feliz, ele teria aquela mesma vida que ele tinha, só que agora valorizando ali o que ele tem. É, é uma coisa meio Clique também. O filme Clique também fala um pouco sobre isso.
sobre como o personagem vai avançando certas etapas chatas da vida e no final ele aprende que as etapas chatas fazem parte da vida também, né? As coisas chatas que a gente vive também fazem parte da nossa vida, também nos ajudam e tal. Se você pula as coisas ruins, automaticamente você tá pulando as coisas boas também. Enfim, então a vida meio que vale a pena ser vivida na sua plenitude, todo e cada momento. A mensagem do clique é bem boa. O filme tem várias piadas ali meio duvidosas, mas a mensagem em geral é muito boa. Eu acho que daria pra abordar aqui mais ou menos da mesma forma. Eu não sei se ficaria com 3, talvez um 2 de copas, e aí já ir pro Ice, e aí ele perder, aí daria pra fazer o final triste. Eu acho que é assim, talvez. Talvez eu ficaria firmado nisso. Então, tipo, um 3 de copas, ele iria viver a primeira vida, que foi a que ele morreu ali, ó, a, a original, digamos assim. Aí ele vive a segunda zoando, aí ele morre, e aí ele percebe que ele, mesmo fazendo tudo o que ele queria fazer, que ele achava que queria fazer, a vida não foi mais divertida, não foi melhor, não foi mais feliz. Ele sentiu falta ali das coisas que ele tinha. Quando ele morre a segunda vez, ele toma a atitude certa, e aí ele fica com Ice e vive ali. E aí, talvez se eu fosse fazer a versão de final triste, talvez eu faria um 2 de copas. Aí ele morre e fica com Ice. Não sei se de um 2 para um Ice já seria suficiente para o leitor entender que cada coração daquele é uma vida que ele tá vivendo. Mas daí ele morreria na segunda vez, só que daí eu adicionaria um personagem para meio que explicar isso. Talvez o personagem que desse a carta para ele com a caixa com a carta para ele, seria um personagem que falaria e daria algumas dicas sobre o que está acontecendo, para de modo que na hora que ele morresse com o Ais ali e ele visse a família dele e ele quisesse voltar, o cara falasse: tarde demais, você teve 2 chances, que é mais do que todas as pessoas têm, e mesmo assim você tomou a decisão errada e não conseguiu entender onde estava o seu erro. Às vezes é tarde demais e tal. E aí, tipo, termina com um final triste. Mas daí eu colocaria um personagem pra literalmente falar isso, pra deixar isso bem claro, já que a mensagem da história é passar isso pro leitor. Então, ao passar isso pro personagem, a gente passaria isso pro leitor. Já na primeira versão, na versão feliz, eu não sei se teria necessidade de colocar esse personagem ali meio sobrenatural, queria dar um pouco dessas dicas e tal, entender, porque se a gente aumenta o número de corações na carta e ele vai diminuindo, a gente já deixa óbvio pro leitor. Acho que qualquer leitor iria pegar que cada vez que ele acorda ele vê um negócio com um número abaixo, é porque tá acabando as vidas dele, ainda mais com o coração. Então, enfim, eu acho que a ideia do coração ali, de copas fica bem legal. Mas já tô há tempo demais falando aqui dessa sinopse. Eu espero que eu tenha ajudado aí a decidir. Mas eu gostei da ideia, gostei bastante da ideia.